Gostaria de deixar um recado aos professores antes de iniciarmos a aula. Eu optei por ter 4 videoaulas nesse bimestre na disciplina de Geografia. Optei também pela coleção Por Dentro da Geografia, da editora Saraiva, tá? Eu fiz isso por conta da maioria das escolas já optarem por essa coleção, o que vai facilitar agora o trabalho do professor nessa retomada das aulas no sistema híbrido, tá? Aos professores que trabalham em uma escola que não tem essa coleção ou que trabalham com uma coleção diferente, observem o plano de gravação e comparem com o livro que vocês vão ter. Vocês podem estar utilizando, reaproveitando algum conteúdo. Caso negativo, você utiliza a apostila digital que eu vou estar deixando. Na nossa primeira videoaula, eu já vou deixar a prévia do conteúdo das 4 videoaulas que nós teremos. A primeira videoaula que já tem os slides, eu já vou deixar o slide pronto para você baixar no código QR que eu vou disponibilizar. E as outras 3, eu vou deixar um roteiro prévio enquanto as aulas não saem, que já devem estar saindo logo logo, mas para você já antecipar seu trabalho e planejar o seu bimestre inteiro, você já pode contar com essa prévia que eu vou deixar bem antecipadamente para que vocês trabalhem tranquilamente no bimestre, nesse período que eu sei que vai ser difícil para todos. Agora vamos à nossa primeira aula, cujo tema é regionalização do mundo. Dividir a superfície da Terra, né, ou seja, dividir a Terra em regiões, seja em países, estados, municípios, continentes, ou até mesmo divisões culturais, regionais, é sempre uma forma muito importante de planejamento, né, ou até apuração de dados. Então, para isso, os geógrafos, né, e os políticos, enfim, qualquer tipo de cientista também fazem essa divisão justamente para apuração e captação de dados, né, e para você também poder processar esses dados e ter mais noção do que isso pode gerar ali para aquela pesquisa, por exemplo, que ele pode estar fazendo. Essa regionalização, essa diferenciação, essa separação, ela pode se dar por aspectos naturais, né, como realmente as barreiras naturais que temos, por exemplo, rios ou alguma coisa nesse sentido, e também por aspectos sociais, tá? Uma regionalização bem clássica que nós temos são os continentes, né? E eles também vão possuir subdivisões. Uma bem óbvia que a gente pode apontar é justamente aqui a América, né? O continente americano, que vai ser subdividido em 3, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Justamente em relação à linha do Equador. A América do Sul vai estar ao sul da linha do Equador, a América do Norte também ao norte da linha do Equador, e a América Central fica bem centralizada a esta linha. Por isso se dá esses nomes e essas subdivisões, tá, gente? Estado, território e soberania nacional. Bom, o Estado, muitas vezes quando a gente aborda, ele não se diz respeito, por exemplo, só ao Estado do Pará. Nós, quando citamos estados, nós estamos nos reparando, abordando justamente alguns países, tá, gente? O Estado são os governos que representam esses países, tá? E cada país ele tem que ter um item muito importante que é a sua soberania nacional, ou seja, o Brasil ele não pode interferir em um outro país, bem como também outro país não pode interferir no nosso, tá? Então os problemas do Brasil o próprio Brasil resolve, porque nenhum país pode infringir a nossa soberania nacional, tá? Qualquer coisa próximo disso você está violando leis internacionais, tá? E justamente o Estado, o governo, né, de um país, ele vai ter várias formas de representatividade, né? Você vai precisar, principalmente num país que, digamos, democrata, né? Um país que tem a sua democracia. O que é democracia, professor? É justamente você conseguir eleger os seus representantes, tá? E as duas formas mais comuns que nós vamos ter é o presidencialismo, que é o que temos hoje aqui no Brasil, né? Que é justamente quando você elege o presidente, vai eleger também a Câmara de Deputados, isso no âmbito federal, tá? E você também vai ter o Poder Judiciário, que vai decidir e julgar as leis. Você vai ter o presidente que vai executar,
né, as leis que são criadas pelo parlamento, né, que é pelo Congresso do Brasil, tanto o Senado quanto a Câmara de Deputados, tá, que são os representantes escolhidos pelo povo justamente para criar as leis, tá? E também você vai ter o sistema parlamentarista, né? O parlamentarismo, né? Que é o sistema onde você vai escolher o primeiro-ministro dessa nação, né? E você também vai ter o Congresso, né? No caso, quando quando o primeiro-ministro desse país não obtiver mais soberania, né? Ele não tiver mais a maioria do Congresso, né? Do parlamento, ele vai dissolver o parlamento justamente por falta de governabilidade, tá, gente? Então, é um sistema meio que diferente do nosso aqui presidencialista, tá? E também é importante dizer que isso sempre no âmbito da democracia, né? Existem também países que são ditatoriais, que tem várias formas de ditaduras, né? O Brasil, por exemplo, teve uma. Na última que nós tivemos, o Congresso não chegou a ser dissolvido, mas as eleições eram completamente fraudadas, né? Não se tinha certeza de que aquilo realmente poderia ser a decisão do povo, né? E se caso o Congresso fosse contra o Poder Executivo, né? O Congresso fosse contra o presidente, poderiam ocorrer sanções, tá? E censuras ao próprio Congresso Nacional. Ou seja, não era uma democracia, o desejo do povo não era saciado ali nas decisões governamentais, ou seja, nas decisões do governo brasileiro. Isso é só um exemplo do passado que eu estou citando. E o que é nação, professor? É justamente o sinônimo de povo, né? É um grupo grande de pessoas, né, que tem algumas características, seja raciais, étnicas, e que tem aquele sentimento de pertencimento a este grupo, né? Nós podemos citar o povo judeu ou a nação judia. Nós temos também o povo cigano ou nação cigana também, que são palavras sinônimas, né? Denominação sinônimas. E também temos o Estado-nação, né? Que é justamente quando temos um Estado justamente para representar esse povo, né? Um exemplo muito interessante até desses exemplos que eu já tinha citado é justamente Israel, né? Que é um Estado bem que vai denominar bem a questão dos judeus, né? É um Estado judeu. Então é um Estado de um povo que tem uma característica religiosa ali em comum, né? Mas, professor, o que é regionalizar? É justamente sobre isso que eu estou falando. Não existe uma regra bem específica sobre isso, né? Um exemplo que eu posso citar aqui muito interessante é nós, brasileiros, né? Nós temos a nossa regionalização do Pará, né? E nós temos a nossa regionalização do município de Itaituba, né? Nossa cultura itaitubense e tudo isso. Mas, por exemplo, se nós formos em um país da Europa ou se nós conhecermos algum cidadão europeu e nós formos conversarmos com ele, ele vai falar, se a gente falar que a gente veio do Brasil, né? Ele vai, você é sul-americano, né? Você é latino-americano, né? Já é uma forma de diferenciar, né? De regionalizar esse povo, né? No caso nós, em vez de dizer que a gente é de itaitubense ou paraense, ou até mesmo brasileiro, ele vai separar pela regionalização de que ele acha mais interessante, né? De que ele é mais acostumado culturalmente a abordar a nossa cultura, né? Então depende muito das pessoas que estão observando aquele tipo de regionalização. E regionalizar para quê? É justamente a regionalização, como já citei anteriormente, ela vai funcionar conforme o olhar de quem está observando, né? E ela vai servir para o governo, para a empresa privada. Eu posso chegar a um bairro e diferenciá-lo, separá-lo ali, isolá-lo dos outros bairros e observar justamente as políticas públicas que eu vou precisar exercer naquele bairro. Ou se eu sou uma empresa privada, e aqui cito um exemplo muito interessante da questão de uma empresa de roupas infantis, né, que vai vender, eu posso observar a tipo de clientela que eu vou ter naquele bairro, né? Se é um bairro que é de pessoas que têm de classe média alta, eu já vou conseguir vender uma roupa um pouco mais cara para aquele público que vai adquiri-la, né? Se for um bairro de pessoas mais carentes, né, mais pobres, já vou tentar conseguir um produto mais barato para conseguir vender bem naquele local, né? Então, justamente, a gente pode pegar esses pequenos exemplos para que são do nosso dia a dia, são corriqueiro, justamente para nós observarmos como a regionalização está sempre no nosso dia a dia, né? Está sempre presente, a gente só realmente não sabe denominá-la dessa forma, né? Agora nós já vamos saber devido a essa aula.
E agora nós vamos entrar nas formas de regionalização, as principais, claro. Citei anteriormente, né, que pode considerar aspectos naturais e políticos também. Nós vamos ter a geografia física, né, que vai abordar bastante a geologia do lugar, a geografia daquele lugar, né, a vegetação, o relevo. Então você pode ter mapas de regionalização, às vezes até do mesmo ambiente ali, mas de aspectos diferentes, justamente levando em conta esses aspectos diferentes que a geografia física pode abordar. E uma delas é o domínio morfoclimático, né, que é uma inspiração do brasileiro Abis Saber. Ela justamente vai pegar os quadros naturais do nosso país, né, e vai estar combinando alguns desses quadros, né. A gente pode observar aqui nesse mapa de domínio morfoclimático do Brasil, que ele já vai ser bem parecido com o mapa dos biomas, né? Porém, nós podemos observar que aqui nós vamos ter as faixas de transição bem claramente. Geralmente, quando você vê um mapa de bioma brasileiro, você não vê essas faixas de transição, tá, gente? E a cartografia ela vai ser uma aliada de primeira linha da regionalização, tá? Um exemplo muito interessante que eu posso citar aqui é esse mapa climático, né? Um mapa de temperaturas. Aqui nós podemos observar um mapa mundi, né? Um mapa mundial do mundo inteiro, mas justamente na regionalização das temperaturas, um fenômeno natural, né, gente? Podemos observar que as linhas mais frias, a parte mais fria, vem sendo utilizada a cor azul, né? Aqui nos elementos cartográficos, e a área mais amarelada, mais laranja, né, vai ser a parte ali mais próxima da linha do Equador, que tem as temperaturas mais altas, as partes mais quentes. O Brasil, por exemplo, fica próximo da linha do Equador e é um país de clima tropical, né? Isso é uma regionalização, tá, gente? Esse mapa aqui não deixa de ser uma regionalização. Com certeza isso aqui para os cientistas que vão precisar de algum dado climático, isso vai ser essencial, até mesmo para a agricultura ou qualquer atividade econômica, tá? E também nós temos a regionalização com base na sociedade, né? A sociedade como um todo já tem seus grupos sociais bem definidos e isso também não deixa de ser uma regionalização, né? Um grupo social que ele vai ter as suas características. Então isso já é uma forma de você ter alguns dados ali separados sobre aquele grupo e juntá-los e ter uma base de dados de uma certa sociedade, tá? Bom, e nós vamos ter também outro tipo de regionalização muito interessante que vem sendo utilizado, né, que são a regionalização depois da Guerra Fria, né, que nós tivemos uma grande disputa entre o capitalismo e o comunismo, né, e aí o capitalismo acabou que venceu, né, essa guerra. Hoje em dia ele é implantado em basicamente todo o mundo, né, e ele também vai aumentar as desigualdades sociais, né. E isso também vai levar para os países, né? Desigualdade dos países. Então, nós vamos ter os países de primeiro e de terceiro mundo, né? Ou países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso também é uma forma de regionalização. Até mesmo para esses países se agruparem e se formarem, ficarem mais fortes economicamente e conseguirem algumas barganhas econômicas, né? Ou até mesmo para que você tenha acesso para que as ONGs, por exemplo, que vão buscar melhoras para esses países, né, eles consigam atuar bem claramente em qual país que vai necessitar da sua ajuda. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Até a próxima.